Olá, tudo bem? Eu me chamo Bruno Holanda, estou aqui no Descomplicabilidade hoje para tratar de um aspecto muito sensível tanto para os estudantes de contabilidade como para os empresários, que seria a apuração de custos e a formação de preço. A gente vai tratar conceitos e orientações desses temas aqui para vocês, para esclarecer um pouco mais esse assunto e facilitar a vida tanto do estudante quanto do empresário, tá? Primeiro eu vou perguntar para você, quais seriam os custos de uma pizza? Imagine que você nesse momento é o dono de uma pizzaria e recebeu essa pergunta. Então é muito provável que você me responda que seria o quê? A massa, o queijo e outros ingredientes. Seria o quê? Molho de tomate, calabresa, ovos, aí dependendo do sabor da pizza, né? Aí eu vou te perguntar, algo mais ou é só isso mesmo? Sim, muito mais deve ser considerado nos custos de uma pizza. Mas exatamente o que? Daí você poderia considerar também salário do pizzaiolo, a depreciação de utensílios da cozinha, a energia elétrica da cozinha, o espaço dessa cozinha e também outras coisas, etc, né? O modelo do negócio é que vai determinar os seus custos, tá? Mas a gente está falando de custos aqui, realmente o que são custos exatamente, tá? A gente puxa aqui a definição do Padovese, quando ele diz que os custos podem ser definidos genericamente como sendo a mensuração econômica dos recursos, produtos, serviços e direitos adquiridos para a obtenção e a venda dos produtos e serviços da empresa. E paralelamente é muito relevante a gente tratar também do pronunciamento 16 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, quando ele fala sobre custos de estoque. Falando todos os custos de aquisição e de transformação, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atuais, isso é o que o CPC 16 define como custos de estoque, tá? Daí vem a questão de custos e despesas. A gente tem que diferenciar o que seria um custo e o que seria uma despesa. Por quê? Porque eles são termos similares no trato popular, mas contabilmente eles assumem aspectos diferentes que a gente precisa delimitar bem direitinho quando a gente está dentro da contabilidade. A despesa, segundo a definição do Ribeiro, ela é um tipo de gasto proveniente das áreas administrativa, comercial ou financeira, cujo objetivo é, de maneira direta ou indireta, obter receita. Daí, se você tiver dúvida na diferenciação entre custo e despesa, imagine a seguinte regra geral, tá? Podem existir casos mais particulares. Mas a regra geral no processo de venda de um produto ou serviço, imagine uma linha do tempo em que em determinado momento vai acontecer uma venda, certo? Tudo que ocorre antes da venda é o custo. E o que ocorre depois da venda é a despesa. Ou seja, a gente pode entender o custo como sendo o esforço que a empresa põe o seu produto ou serviço à venda. E a despesa seria o esforço da empresa para efetuar a venda desse produto ou serviço. E os métodos de custeio também são assuntos muito relevantes para a gente tratar aqui, porque é o ponto principal da contabilidade de custos, é determinar o custo unitário de um produto ou serviço. O ponto central da contabilidade de custos é encontrar o custo unitário de um produto ou serviço. Mas como? Como isso é feito? É justamente através dos métodos de custeio. E a gente tem vários métodos de custeio disponíveis aí para você utilizar. Por exemplo, você pode usar a absorção, você pode usar o variável, você pode usar o RKW, você pode usar o ABC, você pode usar o EP e existem outros métodos também, além desses que a gente está citando aqui. Aqui no vídeo nós vamos tratar exatamente do absorção. O absorção ele tem uma forma mais didática que vai facilitar o seu entendimento aqui nesse vídeo, tá? Então vamos lá, a absorção integral. O absorção integral, segundo a definição do Padovese, ele é o custeamento por absorção, o método legal e fiscal que utiliza para formar o custo unitário dos produtos e serviços apenas os gastos da área industrial e é consistente com o modelo oficial de apuração dos resultados das empresas. Então daqui a gente já pode entender que o método de custeio absorção integral, ele é o método que o fisco aceita na mensuração dos custos dos estoques de uma empresa, certo?
E o Stark também comenta que o custeio por absorção possui duas grandes vantagens. É a adoção desse método pela contabilidade financeira e o fornecimento de uma informação mais completa para o estabelecimento dos preços de venda. Aqui dentro da absorção integral é importante que a gente saiba exatamente a diferença entre os custos diretos e os custos indiretos, tá? Os custos diretos, eles são os custos que são diretamente apropriados a um produto ou serviço específico. Exemplos, o queijo na pizza é um custo direto e o tecido em uma confecção também pode ser considerado um custo direto. São itens de custo que estão diretamente direcionados ao produto ou serviço que você está lidando. Já os custos indiretos, eles ocorrem de maneira genérica e atingem um departamento ou a empresa como um todo. Por exemplo, nós temos a energia elétrica na cozinha de um restaurante ou a despesa de aluguel de uma fábrica. No caso da energia elétrica na cozinha, nós utilizamos a mesma energia elétrica para produzir vários pratos disponibilizados pelo restaurante. Isso é um custo indireto, é um custo que atinge vários produtos e serviços da empresa, ok? Mas qual é o problema desses custos indiretos? Os custos indiretos são alocados aos produtos ou serviços por meio de critérios de rateio. E é importante, não há um consenso sobre o melhor critério de rateio. A escolha mais adequada vai depender do seu negócio. Existe um entendimento na contabilidade de custos, alguns autores tratam que a margem de contribuição seria o critério de rateio mais adequado. Mas a gente não vai se alongar muito nesse vídeo, não vai se aprofundar nesse assunto da margem de contribuição. Então você pode entender como o critério de rateio mais adequado, você pode procurar um item de custo que seja bastante utilizado na sua empresa. Um item de custo que seja bem representativo no seu processo de produção. Um exemplo, no departamento de produção dos produtos A, B e C, a empresa X gastou R$ 500 em energia elétrica, rateados pelo tempo de dedicação da mão de obra. Como é que é feito o rateio desses R$ 500 de energia elétrica que foram utilizados no processo de produção desses produtos A, B e C? O A gente sabe que foi utilizado 5 horas de mão de obra. Nós estamos utilizando aqui como critério de rateio o tempo de uso da mão de obra, considerando que essa empresa tenha como item mais representativo do seu custo a mão de obra. O A utilizou 5 horas de mão de obra, o B utilizou 3 horas, enquanto o C utilizou 2 horas. Quanto a energia representa em custo para cada um desses produtos? O tempo total de uso da mão de obra a gente entende como sendo 5 mais 3 mais 2, 10 horas. Os 3 produtos gastaram 10 horas de dedicação da mão de obra dessa empresa. Então, se a gente gastou R$ 500 de energia elétrica, a gente divide esses 500 por 10, que é o número total de horas, e obtém o custo de energia em 1 hora, R$ 50 no nosso caso. Se o A gastou 5 horas de mão de obra e nós estamos rateando essa energia pela mão de obra, então nós multiplicamos 5 horas vezes R$ 50, é o custo da energia em 1 hora, e obtemos R$ 250 de custo de energia para o produto A. Da mesma forma com o B, que utilizou 3 horas da mão de obra, o nosso critério de rateio nesse caso. Então 3 horas vezes R$ 50, o custo da energia em 1 hora, temos R$ 150 de custo de energia para o produto B. E finalizando aqui com o C, 2 horas desse produto C, multiplicado pelo nosso custo de energia em 1 hora, totaliza um custo de energia para o C no valor de R$ 100, ok? Por enquanto a gente finaliza esse vídeo na parte de apuração de custos. No próximo vídeo você vai ver um pouco sobre o processo de formação de preço partindo do custo do produto, ok? Muito obrigado pela sua atenção.